E aí, gente, tudo bem? Axis Brasil hoje nas montanhas. Estou aqui com a rapaziada. Vai estar fazendo pergunta, talvez dúvidas que você tenha e que a gente vai tentar responder à altura. Vamos lá então. Lex, eu hoje eu trabalho como PJ, né? Porém num horário muito extenso. Distante. Como que eu consigo sair dessa empresa hoje e migrar para minha, crescendo de uma forma saudável e em crescente? A cada mês crescendo um pouco mais. Acho que José, ali o personagem bíblico, ele tem uma resposta muito interessante para gente, que quando tem uma crise ali no governo do Egito, ele começa a juntar literalmente 20% todo mês. Sim. Então você faz uma poupança forçada. Outra coisa que você pode fazer é economizar, viver com menos do que você ganha. O que, que o brasileiro costuma fazer? Você ganha, sei lá, R$ 3.000. Aí você tem um aumento na sua receita, você começa a ganhar 4.000. O pessoal já vive no estilo de vida de 3.000, Lá na frente. eles aumentam mais ainda. Então, o que, que é o ideal? Se você conseguir viver com 50% daquilo que você gera, você está sempre gerando uma poupança, você manter um padrão de vida abaixo daquilo que você ganha. E aí você vai conseguir juntar esses recursos para fazer essa virada de chave depois. Mas E ficar atento a oportunidades. porque no caso dele, às vezes a gente precisa ter sacrifícios, né? Isso. Às vezes tem coisas que a gente compra, gasta, que são supérfluas, que não tem necessidade. Às vezes você quer alavancar, você quer ter um dinheiro para poder investir. Como que eu faço isso? Primeiro eu vou ver aquilo que está saindo pelo ralo, aquilo que não tem necessidade. Vou dar um exemplo aqui. Você, jovem, gosta de sair, gosta de tá todo final de semana gastando com lanche, gastando com comida, agora tá namorando, né? Aí saindo um lanche para você, um lanche para namorada. Então você pode diminuir isso. Não que você vai deixar de fazer, você tem que viver. Mas você pode estar diminuindo esses gastos desnecessários. Porque ali, querendo ou não, se nós formos analisar, é 100 a R$ 200 que você gasta com lanche, né? Uma pessoa solteira. Sim. Então, se você colocar na ponta do lápis aí, dá quase 800 mil reais no mês. Isso eu contando só o final de semana, um sábado. Então, aí já é R$ 1.000 para você aplicar em algo que venha te trazer rentabilidade. Dando continuidade, mais uma pergunta, agora com o nosso irmão Maurício. Manda Isso aí. para nós. Então, prazer em estar com vocês aqui. A minha pergunta vai abranger, acho que a maior parte da sociedade hoje, né? Que é pessoal que vive de salário mínimo, mas pensa em empreender, pensa em fazer uma gestão de tempo para poder conseguir avançar na vida, né? Então, como é que a pessoa hoje que vive com salário mínimo tem seus custos fixos mensais ali, aluguel, energia, água e tal? Como é que essa pessoa consegue avançar, empreender, tendo uma gestão de tempo para poder estudar, para poder entrar nesse mercado de empreender e com a sua renda ali conseguir investir em alguma coisa, né? Ter ali uma salda emergencial ali para poder ter esse investimento, para poder avançar. Legal, você falou gestão de tempo, você falou sobre empreendimento e você falou sobre estudar. Se todo filho de Deus, todo brasileiro pensasse nessas três coisas, a vida seria diferente. Viver com um salário mínimo no Brasil hoje é uma tarefa quase Tom Cruise, quase missão impossível. Então, o que que os bancos, por exemplo, eles dizem quando você vai financiar um imóvel? Comprometer até 35% da sua renda. Salário mínimo 1.500, vai. Então, a gente está falando aí de quê? 450, R$ 500. É difícil alugar uma kitnet no valor de R$ 500. É possível? É possível. Mas, de repente, você quer um lugar um pouquinho melhor. Então, o que que eu recomendo? Gerar uma segunda renda. O brasileiro, por exemplo, quando ele vai para outro país, vai para os Estados Unidos, por exemplo, ele raramente ele fica num só emprego. Ele vai ter um segundo e às vezes um terceiro emprego. Então, vamos supor, R$ 500 por mês para você gerar mais, não é uma coisa muito difícil. Então, se você já consegue gerar R$ 500 a mais para completar ali o seu salário, a gente já está falando de 2.000. 35%, a gente já está falando de 600, R$ 700 aproximadamente ali para poder pagar esse aluguel. E aí agora, como é que eu faço essa gestão, por exemplo, a gente está falando aqui de café, de cappuccino, eu vou deixar essa para o Richard responder, esse gerenciamento do o que eu gasto versus o que eu ganho. Analisando a pergunta do nosso amigo que está aqui na mesa, hoje o brasileiro com salário mínimo, ele não vive, né? Ele sobrevive, sobrevive, né? isso. Sobrevive. É difícil. Ainda mais ainda que ele não é sozinho. Isso. Aí eu te pergunto, como que a pessoa vai com salário mínimo, que tá aí hoje em torno de 1.500, pagar aluguel, pagar água, pagar luz e investir?
essa conta não fecha, Alex. Essa conta não fecha. Eu vou dar uma opinião estratégica para que ele possa atingir o objetivo dele. Hoje, se ele trabalha numa escala aí de 8 horas por dia, pagar R$ 1.500 ao mês, eu te aconselharia o quê? A você viver daquilo que você sabe fazer, não ser CLT. Porque a CLT, ela é boa por um lado, mas ela te prende por outro. Por quê? Como que eu vou trabalhar 30 dias ao mês para chegar no final do mês e ganhar um salário mínimo? Então, eu te aconselho a você procurar outros meios de trabalho rentáveis que não seja com carteira assinada que vai te prender, porque por 1.500 você não vai conseguir sobreviver. Você vai conseguir apenas se manter. Então, bom seria o quê? Você livre, poder executar outras tarefas, né, outros trabalhos, poder trabalhar de dia, escolher os seus horários, né? Vou dar um exemplo aí. Muita gente fala da pessoa que trabalha com Uber. Sim. Mas se a pessoa que trabalha com Uber for um cara bem correto, um cara bem dedicado, um cara compromissado, um cara que traça ali as suas horas e esse perfil, eu garanto para você, ela consegue juntar mais de R$ 3.000 mensal. Olha o pulo. Ah, mas é formal, é informal, eu não tenho e os meus direitos. Aí por isso que eu falo, a pessoa tem que ser responsável. A pessoa que trabalha com Uber, aí o que ela pode fazer? Abrir um MEI. Sim. Porque o MEI vai te dar um suporte Sim. para acontecer algum acidente, ele ficar enfermo, então o MEI ele vai receber os benefícios do governo. Então, ele poderia buscar outros meios que pudessem trazer mais renda para a sua casa, porque infelizmente, com o salário mínimo, morando de aluguel, pagando água, pagando luz, fazendo compra, vai ser muito difícil você juntar algo para poder investir. E pode tomar cappuccino, sim, à vontade? Não, já. Isso aí, só tô tomando que eu ganhei isso aqui. Foi oferta? Oferta, graças a Deus. Aí, ó, pra você ver. Uma coisa interessante aqui é que ele falou de empreender. E ele está falando de empreender. Se a gente que está aí nas CLTs, que ganha esse salário, seja um salário mínimo, seja 2, tiver essa mentalidade de empreender, realmente você pode dar um salto e as coisas mudarem. Só que aí eu preciso, aquele medo que eu tenho quando eu sou CLT, para passar a empreender e ser o dono do meu próprio negócio. Sim. Você falou uma coisa muito legal, que é o MEI. Uma das poucas coisas que funciona muito bem nesse país é o MEI. Você paga ali 5% do salário mínimo todo mês. Você tem ali o direito, se sua esposa, por exemplo, se você é mulher e você engravidou, você tem 4 meses ali de assistência do governo. Se ficar doente, tem aposentadoria. Você fala, mas a aposentadoria vai ser só sobre o salário mínimo. Então, o que a gente pensa, né? Não só a atitude positiva, mas também com a fé. Eu não vou ficar a vida toda ganhando salário mínimo. Então, hoje eu estou contribuindo com o MEI para aquela garantia de um salário mínimo, mas eu vou trabalhar para que esse número seja maior depois. E a gente está falando de jovem, de juventude. Então, aposentar, sei lá, 25, 30 anos, né? E, de certa forma, Deus não tem idade, mas até hoje ele não aposentou. Então, trabalhar não é alguma coisa assim ruim. É o que o Richard falou. Está desenvolvendo seu propósito. Ah, mas o Uber não é meu propósito. Às vezes às vezes o cara gosta muito de dirigir, de lidar com pessoas. Tem gente que vai interferir no bom sentido na vida de outras pessoas ali numa conversa no Uber, entendeu? O grande segredo, talvez, do pulo do gato, é achar esse propósito. Mas nem sempre a gente vai fazer o que a gente quer. Você está numa festinha, às vezes você quer tomar uma Coca-Cola, mas o que tem lá é um guaranazinho, baré, alguma coisa assim. É ruim de um todo? Não, mas é o que tem para hoje. Então, aprender a usar os recursos que estão à minha disposição hoje. Tem uma passagem que Deus está em bate-papo com Moisés. É uma situação um pouco diferente, né? De certa forma, é uma situação de libertação. Que ele fala para Moisés, quando ele está de frente para o mar vermelho, o mar, e atrás tem um exército de faraó atrás dele, tudo que ele tem é um cajado. Aí Deus fala para ele o quê? Usa o que você tem nas mãos. E talvez a gente, no lugar de Moisés, a gente vai falar, não, Deus, você está louco, é a sua vez, eu fiz minha parte, eu vim até aqui, abre o mar, me livra, me salva, me liberta. Ele já tinha na mão o cajado. Na hora que ele ouve aquela palavra, então o que a gente está falando aqui? De sensibilidade à voz de Deus. Se você quiser ir sozinho, beleza, mas com Deus é mais fácil. E aí ele obedeceu e tocou aquele cajado ali no chão, o mar se abriu. O que abriu ali? Uma porta, um portal. Agora ele está indo de um lugar de escravidão para um lugar de liberdade. Quer dizer que esse lugar vai ser completamente tranquilão, não vai ter trabalho? Muito pelo contrário.
vai ter mais trabalho do que tinha. Porque o que a Bíblia vai dizer? Agora eles precisavam conquistar novos povos e começar a construir toda uma cidade, praticamente, né? Sou contra a CLT. A CLT, Nem eu. ela foi a carteira de trabalho assinada, essas coisas. Mas hoje, para poder você conquistar, você enriquecer seu patrimônio, não é ficando 44 horas numa empresa de segunda a sexta que você vai enriquecer. Não, você sempre vai fazer aquele trabalho e vai ganhar sempre um salário no final do mês. Então, hoje, o que nós precisamos ter? Tempo, você precisa ter tempo e tempo de qualidade naquilo que você executa. Não adianta nada eu sair do emprego também e ficar à toa e não correr Sim. nada, Tem não. que ter As disciplina. contas vão continuar chegando do mesmo jeito. Porque hoje eu conheço grandes multinacionais, no meio que eu trabalho, elas não estão mais assinando carteira de funcionário. Porque o funcionário hoje está preferindo ser MEI, pegar todos aqueles impostos que é embutido dentro do que a empresa paga e colocando no salário do funcionário. Então, o que acontece? Ela paga mais para ele, aí ele vai ter que gerir os recursos dele e ele vai ter mais tempo para poder usufruir. Então, o conselho é o quê? Use ferramentas necessárias, gerencie mais o seu tempo, procure algo que você goste de fazer também, porque não adianta nada eu largar, ganhar bem, mas é uma área que eu não gosto. Sim. Ganhar bem, mas é fazer algo que eu não gosto de fazer. Procure gerenciar, procure fazer a área que você gosta, que se entrega. No começo, você vai se entregar, mas é seu. O empreendimento é seu, então você tem que focar e ter foco. E planejamento. Não é fácil eu viver da minha própria renda, viver do meu próprio esforço, guardar um dinheiro para aposentadoria, guardar um dinheiro para reservas emergenciais, que a doença vem para todo mundo, para o rico, para o pobre, para o branco, para o preto, ela vem para todo mundo, então tem que ter essa reserva, esse capital. Não é fácil. Mas se você seguir a risca e executar, você terá grande sucesso. E uma coisa, Richard, que a gente vê muito, as pessoas no CLT, elas ficam muito acomodadas, né? É igual, por exemplo, você falou uns minutos atrás, que a gente, apesar de não gostarmos de trabalhar na CLT, a gente vai precisar trazer algo para agregar à nossa renda. Igual, por exemplo, hoje. Hoje eu namoro, não tenho tantas responsabilidades, apesar com carro e aluguel. Trabalho durante o dia PJ, de 8 às 18, 9 às 18, perdão. E o meu tempo livre, eu vou rodar de aplicativo. Aí eu faço o quê? Pago a parcela do carro, compro alguma outra coisa que eu preciso comprar. Então eu vou me ajustando, ou seja, eu não me acomodei com aquilo. E a importância, né, de a gente estar no movimento. Teve uma vez que eu peguei uma passageira e ela era uma influência de uma cliente minha que eu já trabalhei com ela. E aí, numa conversa, ela estava precisando do meu serviço hoje como gestor de tráfego e eu ofereci isso para ela. Ou seja, eu diminuí menos uma verba no meu mês para rodar de Uber, conseguindo ter mais tempo de qualidade. Mas porque eu estava no movimento. Estava no movimento. Então, Uau. hoje, às vezes, nós não vamos querer trabalhar de 9 às 18 e depois fazer um extra. Igual, por exemplo, ontem eu trabalhei de 9 às 18 e de madrugada eu estava rodando, estava trabalhando. Porque eu sei de onde eu quero chegar, eu entendo os meus objetivos. E por isso eu gosto. Por isso que a Bíblia deixa bem claro, né? Não adianta, né? As pessoas querem as coisas hoje, que eu acho engraçado, querem ter, mas não querem ter sacrifício para adquirir, né? Acha que vai cair do céu. Sim. Acha que um anjo vai mandar um cheque bem gordo lá e vai te abençoar. Não existe isso. Aí a Bíblia dá muito exemplo sobre o tal do homem preguiçoso, né? O preguiçoso, ele vira escravo. A pergunta que não quer calar: Deus abençoa os preguiçosos? Não, é ruim, Deus vai abençoar o Vai preguiçoso. dizer, vai ter com a formiga preguiçosa. Vai ter com a formiga. As formigas trabalham no tempo que não é para trabalhar, para poder no tempo que não consegue trabalhar ter o seu sustento ali. Então, isso significa que tem jeito pro Arlen? Eu preguiçoso, misericórdia. Tá falando de O planejamento. homem é o planejamento estratégico financeiro. Tá no segundo emprego agora? Terceiro, quarto? Posso falar minha pergunta para ele? Deve. Libera. Alex, eu tenho uma pergunta para você. É o seguinte, eu vejo muitas pessoas falando sobre
Quando você quer conquistar algo, você buscar uma segunda renda. E quando você busca essa segunda renda e essas duas gerações de renda começam a atrapalhar o seu lado familiar. Uau. Boa pergunta. O Axios, a definição da palavra Axios é equilibrar os pratos na balança. Essa coisa do espiritual, da alma, do trabalho, do lazer. Eu preciso começar a pensar, criar um plano, eu chamaria de uma rota de fuga, de escape, analisar esses dois trabalhos que eu estou. Quanto que cada um deles me gera e quanto tempo que eu preciso estar empenhado em cada um deles. E aí eu fazer uma escolha, mas não quer dizer que eu já paro aquele outro de imediato. Se eu tenho uma família, eu tenho algumas responsabilidades, eu preciso começar a procurar uma outra coisa que eu consiga gerar a mesma renda ou mais renda, eu trabalhando menos. Tem uma coisa que pode parecer engraçada, talvez o pessoal mais incrédulo não acredite. Eu tive um pastor, quando eu morava na região de Boston, o pastor Caio Marx, da Igreja Quadrangular. Ele fazia uma oração pelos irmãos da igreja, as ovelhas, que ele orava assim: eu estou orando para que vocês trabalhem menos e ganhem mais. E, obviamente, isso não era na função que eles estavam ocupando. Ou seja, para Deus abrir uma nova porta, um novo emprego, no caso lá, para uma coisa que eles ganhavam, sei lá, 8 a hora, talvez passassem a ganhar 12. Só que aí já tinha um outro problema, que aí tinha a questão da ganância. O pessoal pegava aquele novo emprego, mas também já começava a correr atrás de outro. Mas, no seu caso, você tem essa preocupação de equilibrar isso. A oração nesse sentido é uma coisa, vale a pena crer, vale a pena acreditar e fazer essa busca. O apóstolo mesmo, ele vive dizendo, e isso é bíblico, de sermos intencionais. Jesus, quando ele está ali se preparando para o ministério, ele está trabalhando, mas ele já está planejando para onde que ele vai. Você vê que e tudo começa com um. Ele vai lá e chama o primeiro discípulo, depois ele chama 2, ele não chama os 12 de uma vez. Então é um passo a passo. Respirar fundo, orar a Deus, eu acredito, para quem acredita ou quem não acredita, né? Faz muito sentido. E caminhar devagar, sem ansiedade, sem pressa, e porque ele vai abrir portas. A gente gravou um podcast, eu não sei se já foi no ar, que a gente fala assim: quando eu peço para Deus para me dar uma direção, não quer dizer, igual ele disse aqui, vai ter um anjo com uma placa, esse é o caminho, essa é a porta. Geralmente não, porque Deus quer desenvolver a nossa fé. Como é que eu posso traduzir fé? Desenvolver a confiança do filho no pai. E para isso ele não vai dar sempre as coisas de mão beijada. Por vezes vai. Ou seja, eu preciso entender e caminhar e correr riscos. E essa que é a parte linda do empreendedorismo, que às vezes na CLT a gente perde um pouco disso, que eu corro riscos, eu me arrisco para ver se aquilo vai dar certo ou não. E essa é outra opção. Talvez você manter a sua melhor renda, seu melhor horário, e nesse outro tempo você tentar desenvolver alguma coisa que você mesmo produz. Uma boa ideia, um bom produto, não só pode mudar em alguns reais ali a renda, como pode transformar a vida. Pode literalmente enriquecer. As pessoas confundem, Arno. As pessoas pensam que prosperidade é riqueza. Ela pensa que quanto mais eu tenho, mais eu sou próspero. Não. Prosperidade para Deus é a falta de escassez. Deus, ele se preocupa se você está bem mentalmente. Deus, ele preocupa se você está bem emocionalmente. Deus se preocupa se a sua família está feliz, está sustentada. Deus se preocupa se você como homem está sendo sacerdote, pai e exemplo para os seus filhos. Por quê? Se aquilo que está atrapalhando a comunhão, a família, porque a família para Deus é prioridade. Se aquilo que está atrapalhando a sua comunhão com a sua família, com 2 empregos, isso não está agradando a Deus. Então, Deus não está abençoando, Deus não abençoa. Agora, às vezes a pessoa ganha menos, mas é feliz em casa. Às vezes a pessoa ganha menos, mas está com um tempo de qualidade com a família. Às vezes a pessoa ganha menos e tá sendo mais feliz do que às vezes quem ganha mais, que não tem tempo. Então, se o seu trabalho, você pode ter 2, 3, 4, 5 trabalhos, não importa, igual a gente fala, né? O dinheiro tem que trabalhar pra gente. Se aquilo ali não está afetando a sua esposa e não está afetando o tempo com seus filhos, é saudável e válido. Porque prosperidade não é riqueza que vai definir ser próspero. Prosperidade é a falta de escassez na sua vida completa. É tudo, no corpo, na alma,
no espírito, na família, na igreja, nos amigos. É tudo. Deus, ele trabalha por completo. É isso aí, gente. Se você tiver alguma pergunta, deixa aqui nos comentários. E a gente se encontra em breve, mais em um outro lugar, para mais um bate-papo como esse, respondendo as suas dúvidas. Grande abraço e até a próxima.